Os chamados fundos de investimento em cadeias agroindustriais, FIAGROS, tiveram em abril a maior captação líquida registrada neste ano, com 658 milhões e 200 mil reais, segundo informações da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, ANBIMA. Fundos desse tipo possibilitam exposição ao setor do agronegócio, principalmente por meio de certificados de recebíveis do agronegócio, com pagamentos de dividendos isentos. De acordo com a entidade, a captação começou a se recuperar em março, quando totalizou 376 milhões e 800 mil reais. No acumular do ano, a diferença entre aportes e resgates passou de 1 bilhão de reais. As emissões em abril somaram 630 milhões e 200 mil reais em ofertas públicas de 2 fundos imobiliários, enquanto em março o valor chegou a 1 bilhão e 130 milhões, com ofertas de 6 fundos. Segundo a ANBIMA, essa modalidade de investimento tem se destacado desde o fim de 2022 e no último mês de abril eles também dominaram as ofertas públicas. Mas a chamada indústria de FIAGROS continuará em 2023 com o mesmo sucesso de 2022? Bem, como o assinante sabe, estamos falando do setor mais competente da economia nacional, que é o agronegócio. Mas ainda existem poucas opções de investimento na B3 para quem deseja pôr na carteira ações de empresas ligadas ao agronegócio. E neste contexto, os FIAGROS surgem como uma excelente alternativa, sobretudo com o cenário atual de taxas de juros acima de 13%. Desde agosto de 2021, quando os FIAGROS começaram a ser comercializados, após regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, as emissões já totalizaram 12 bilhões e 300 milhões de reais, enquanto o patrimônio líquido chegou a 12 bilhões e 600 milhões de reais. O mercado de capitais está de mãos dadas com o agronegócio, já que desde 2021, com a criação do FIAGRO, os investidores ganharam uma forma acessível de investir, com foco em renda passiva, enquanto os produtores receberam uma nova fonte de crédito. Em sua maioria, os FIAGROS são fundos que investem em crédito aplicado no setor agrícola, por meio dos certificados de recebíveis do agronegócio. Do lado do tomador da dívida, a empresa agrícola tem uma fonte alternativa de financiamento. Já para o investidor, o FIAGRO significa investir em um dos setores mais fortes da economia brasileira, representando cerca de 25% do PIB. Mas afinal, o que é um FIAGRO? Bem, FIAGRO é o nome dado a um papel que permite investir no agronegócio e que pode ser feito por meio de investimento em terras ou crédito. Na prática, funciona como os fundos imobiliários, mas que visa financiar as atividades do setor, permitindo a pessoas físicas e jurídicas investir no agronegócio brasileiro, contribuindo para a oferta de crédito no setor. Seu início aconteceu em agosto de 2021 na B3 e são geridos por instituições do mercado financeiro, como bancos e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, assim como já acontece com fundos de investimentos imobiliários. O número de FIAGROS está crescendo no Brasil e existem 3 tipos: fundo de investimento em direitos creditórios, fundo de investimento imobiliário e fundo de investimento em participações. Os rendimentos recebidos pelo FIAGRO, obtidos com vendas ou locação de imóveis rurais, por exemplo, são distribuídos periodicamente aos seus cotistas, normalmente na forma de distribuição mensal dos rendimentos. E para darem mais rentabilidade, dependem da qualidade e natureza produtiva do imóvel, pois parte do contrato pode estar atrelada à produção. E é aí que você precisa aumentar os seus conhecimentos do mercado agro do Brasil. O tamanho do fundo é relevante também para o retorno ao investidor, pois fundos menores costumam entregar uma rentabilidade maior, até pela menor oferta e menor número de cotas. No caso da aplicação do FIAGRO em títulos e valores mobiliários, a renda se origina dos rendimentos distribuídos por esses ativos, ou ainda pela diferença entre o seu preço de compra e de venda, o ganho de capital. Também é importante avaliar qual será o indexador que vai servir de referência para a alocação de capital, como por exemplo IPCA ou CDI,
a depender da taxa e do prazo dos vencimentos. E agora, você já entendeu que, como no mercado de ações, é preciso ter conhecimento profundo para investir em empresas de qualquer setor. E isso não é uma tarefa fácil, já que, para saber o que acontece de fato nas empresas, muitas vezes se faz necessário ter informações que mostram além do que é publicado nos balanços financeiros dessas companhias. E no agronegócio não é diferente. Aliás, é preciso saber mais sobre o que realmente acontece no chão do agronegócio brasileiro. E você já sabe muito bem que a informação profissional e investigativa para os mercados de grãos e proteína animal totalmente independente tem endereço certo, ruralbusiness.com.br. Portanto, se você, assim como o resto do mundo, está de olho no fabuloso mercado agro do Brasil, faça agora mesmo a sua assinatura de um dos pacotes de informação diária de mercado e passe também a ver o amanhã do agronegócio hoje.